Certo. Certo o quê? Digo, concordo contigo. Assim? Sem justificação, concordas por concordar? Se concordo contigo, que queres mais que eu acrescente? Eu concordo com esta pessoa. Concordas como? Concordo. Tipo, concordo que se ela concorda contigo, não tenho de acrescentar mais nada. Isso quer dizer que concordam as duas comigo? Não. Não? Eu concordo contigo, mas discordo dela. Mas discordas de mim porquê? Porque não acho que seja preciso entreter. Nisso concordo contigo. Ah, foda-se. Desculpa, mas tenho de concordar. Já chega disto! Luzes! Portanto, temos uma primeira proposição. É preciso entreter, certo? Certo. O que Parménides nos diz é que se uma proposição é verdadeira, ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Logo, dizer que não é preciso entreter não é um argumento, mas sim uma contradição. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Desta forma, vamos lá começar tudo isto de novo, mas desta vez com um pouco mais de conhecimento. Imaginem que isto é uma espécie de mundo inteligível e que eu parei o tempo, que equivale a vocês terem morrido. Vocês vieram parar ao mundo onde está o conhecimento. E agora renascem. É preciso entreter. Devo concordar contigo. Porquê? Porque sinto o mesmo. Assim. Sem justificação, concordas porque sentes. Foda-se. Outra vez? Bom, eu percebo o que tu queres dizer, mas não me parece justo resumir as coisas ao dilema de ser ou não preciso entreter. Não me parece justa essa afirmação. Nisso concordo contigo. Então o que é que propões? Eu não proponho nada. Hei de me questionar mais sobre o que afirmas e depois discutiremos segundo as regras daquela pessoa. Não é pessoa, é Parménides. Como queiras, isto já me aborreceu. Vou ali entreter-me. Milkshake? Milkshake. Não se aborrecem de beber sempre o mesmo milkshake? Existem mais sabores. Este é ótimo, porque é trocar. Devias mudar para um sabor assim mais fresh. Mais teu. É isso.
Devias mudar para um sabor que se parecesse mais contigo. Sabor que se pareça comigo. Sei lá o que isso é. Sim, por exemplo, esta é claramente a minha cara. Vê lá, não grita a minha personalidade? Sabe só milkshake de banana. Aí tens, é a minha cara. Eu continuo sem perceber de que modo é que o milkshake de banana poderá corresponder ou transmitir a tua personalidade. É que se eu fosse um milkshake, eu seria um milkshake de banana. Eu acho que esse é o teu sabor favorito. Não é só o sabor. Eu quando me vejo ao espelho, eu vejo amarelo. Ora, aí está um belo tema a ser discutido. A personalidade. Vamos codificar esse código. Passo o questionário. De que modo alguém poderá afirmar que o milkshake de banana transmite a sua personalidade? Para tal, é preciso que se juntem todos. Pessoas que estáis sentadas, iremos neste exato momento em que vocês me ouvem proferir estas palavras e onde os mesmos se propagam através do ar, tornando-se posteriormente perceptíveis aos vossos ouvidos, debater sobre a personalidade. Não se aborreçam já. Reparem como vos entretenho antes de tal acontecimento e tão bem que o faço. Peço às pessoas que estão deste lado do palco que se juntem, porque eu declaro inaugurado o discurso dialético sobre a personalidade, onde ninguém sairá vencedor, mas de onde toda a gente sairá, certamente, extasiada. Não coloco para já uma pergunta. Ai, não? Agora sim. A personalidade é aquilo que aparentamos ser ou aquilo que somos? Ambas as proposições estão corretas na medida que tu és aquilo que aparentas ser. Não podes dissociar os conceitos. Partimos então do princípio que a personalidade é refletida pelo exterior, certo? Desse modo, se o nosso exterior mudar, a nossa personalidade mudará também. Exatamente. Não sei se isso faz sentido. É o ambiente exterior ou o contexto que formam a nossa personalidade. Queres com isso dizer que a nossa personalidade é moldada pelo contágio do contexto em que nos inserimos? Eu não disse nada, foi o coiso. Desculpa, mas não concordo com isso. A meu ver, a base da personalidade é criada a partir da tua infância. E assim sendo, há partículas que não são alteráveis. Lá está. Por exemplo, eu sou caranguejo com ascendente em virgem e eu sei que há coisas que não irão mudar. Se pudesses ascender com a astrologia para um sítio que eu cá sei agradecer. É com esse tipo de intervenções que nos vais brindar. Não. Mas o exemplo da astrologia até pode não ser mau de todo. Diz-me lá um dos exemplos do caranguejo, das características. Ser sentimental, emocional, Obrigada. carente. Bom, tomemos como exemplo o ser sentimental. Esta forma de ser pressupõe que qualquer indivíduo do signo caranguejo tende a tornar tudo pessoal, envolvendo o seu eu em cada evento mínimo da sua vida, de forma tão próxima que tudo se transforma no lugar próximo daquilo que ele entende de tal. Faz-me entender? Nem por isso. Bom, desta forma, a astrologia diz-nos que o signo condiciona a personalidade. No entanto, sabemos duas coisas. É possível uma pessoa do signo caranguejo deixar de ter estas características. E dois, qualquer pessoa pode ser sentimental a qualquer momento da sua vida. Pode ser sentimental a qualquer momento da sua vida. Isso quer dizer que o contexto em que nos inserimos nos pode levar a demonstrar, digamos, uma parte sentimental que nos pertence, mas que não é exposta tão frequentemente. Mas isso, na verdade, não dita que a personalidade dessa pessoa foi alterada. Sim, a personalidade não muda nesse preciso instante em que a pessoa se mostra como ser sentimental. Contudo, a memória desse acontecimento poderá influenciar o indivíduo, concordam? Em que medida? Imaginamos que A tem fetiches recônditos que nunca contou a B. A certa altura, A decide partilhar com B os seus fetiches e B condena os fetiches de A. A partir desse momento, a memória desse acontecimento irá ou poderá influenciar a personalidade de A, mudando-a. Um dos exemplos seria A, que antes era uma pessoa confiante,
passará a sentir-se reprimida, podendo tornar-se insegura. Mas desse modo a pessoa deixa de ser ela própria. O que significa para ti deixar de ser ela própria? É a personalidade que nos define, somos dependendo das suas características e deixamos de ser nós. Não, nunca deixas de ser tu, apenas sofres mutações. Um eu diferente do eu passado. Apesar disso, ainda te restariam duas coisas, a identidade e a existência. No entanto, a identidade também pode mudar. Como? A identidade não é o indivíduo, mas sim aquilo que te aproxima dele. É, portanto, a paridade. Portanto, a identidade é definida através do grupo. Apesar dessa afirmação ser um pouco falaciosa, a tua identidade ainda é definida pela tua cultura. Um exemplo disso são as imigrações. A partir do momento em que tu te deslocas para um país e fazes nele uma vida, quando voltas, a tua cultura já não é a mesma. Daí que, quando esses imigrantes regressam ao seu país de origem, se possam sentir apartados. Ou nós, quando nos voltamos a relacionar com eles, sintamos que já não são os mesmos. Esses casos até podem levar a uma crise de identidade. Sim. Se esse retorno tiver alguma permanência, haverá um choque cultural que poderá levar a uma tal crise de identidade. Acham que já conseguimos estabelecer um conceito base sobre a personalidade e a identidade? Não. Não? Dá-me ideia, sim. Então resta-nos a existência para podermos começar. Numa estrada vai um carro com 5 pessoas lá dentro. Esse carro tem que parar abruptamente porque uma criança pequena se mete à frente do carro. A criança é loira, com um vestido roxo. E à frente está um outro carro capotado, em que a roda gira e gira e gira como se o tempo tivesse parado naquela altura. Estou à deriva. Percebo. Eu uso os tambores a ecoar esta noite, As asas do luar refletem as estrelas que me guiam para a salvação. na esperança de encontrar velhas palavras esquecidas ou antigas melodias. Será preciso muito para me afastarem até ao pé de ti. Nem 100 pessoas ou mais poderiam fazer alguma coisa. Eu abençoo umas chuvas em África. Levará algum tempo para fazermos aquilo que nunca fizemos. It's gonna take so long to drive me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. Naquelas montanhas que estava uma enchente de ambulâncias e ao lado dessa enchente de ambulâncias estava uma enchente de carros em que não se percebia qual é que tinha sido o primeiro carro a chegar ou o último. E ao lado desses carros também não se percebia qual é que tinha sido a primeira ou a última ambulância a chegar. Está lá uma mulher dentro daquele carro capotado e sai com o vidro estacionado, tal como os carros, e coberta de sangue, em direção a uma ambulância. Toda a gente para ver o que é que aconteceu naquela altura, em que os bombeiros It's gonna take a lot to take from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. Esta foi uma cena de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, factos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Foda-se. Déjà vu? Déjà vu. Já vu. Motherload! Existimos? Exato. Ao mesmo tempo que este público, ainda que noutro espaço. Como sabemos isso? Através do outro, De quem? de quem nos vê. Existimos através do outro. Exato. Parece-me demasiado antro. De quê? Como assim? Um antro de quê? Porra. Não passa. Parece-me que estamos a restringir a nossa existência à percepção do homem. Descentraliza. Já estava na hora. Qual? Esta. É a hora? Parece. Mudemos o centro, então. Para onde sugerem? Não precisamos do outro para existir. Existimos por si só. Sim. O outro apenas te dá o reconhecimento da tua existência. Portanto, valida-te. Não propriamente. Ele valida-te enquanto ser social, mas tu não precisas do outro para a tua existência ser validada.
Proponho o seguinte: vocês viveram até este momento com o conhecimento que adquiriram até então. No entanto, foram-vos retirados todos os sentidos. Não vemos? Não! Nem sentimos. Real! Real? Já. Portanto, continuaríamos a existir na ausência dos sentidos. Eu duvidaria da minha existência. Mas continuaríamos a pensar. Certo? Portanto, continuaríamos a existir. Mas onde é que existimos? No espaço Qual? do pensamento. Inventaríamos o nosso espaço. Mas não teria forma. O pensamento não tem forma. Ele seria concebido pela nossa experiência até ao momento. Ele é o crónico, logo não seria possível criar um espaço. Ou pelo menos ele seria um espaço sem forma. Mas poderíamos à mesma habitar um espaço crónico. Não há espaço na ucronia. Ah, Tu querias um lugar na mesma, ainda que sem tempo. mas não é A identificável. memória. A memória dessa ordem. Progresso. Parou. Mas a memória perdura. Sem exatidão. Por isso é o crónica. Certo. Portanto, não existe. Porquê? Não é A presentificável. existência está no presente. Sim. Não. Talvez. Ordem! O passado não existe. É preciso forma. O passado tem forma. Quanox! Qual é a forma do passado? É uma fenda. Uma ferida. Discontent A printer. identidade. A personalidade. Tudo isso é presente. Tudo isto é fogo. E o futuro. Agora e nós? É uma projeção. Leonardo. Figurativo. Projetamos agora! Tudo existe apenas no presente. You're fired! Se apagássemos as nossas memórias. This is just contradiction. Be will I back. Ah, canale! Take it. Se apagássemos as nossas memórias. Little friend. Hello. Paris, have we always O will? verbo. Início. $5. Ah, milkshake. Milkshake. Se apagássemos as nossas memórias. French girls, paint me. Like. Esta história não existe. Esta história existirá amanhã, um dia, quem saberá quando. Ponderei contar uma história sobre o dia em que vi vilas serem ofuscadas por cidades. E onde estas máquinas de homens eram depostas por um perdão gigante que corria à costa espanhola. Ponderei contar uma história que pudesse ser uma dedicatória. Uma carta de amor ao desapego. Ponderei contar muita coisa, acabei por não contar nada. Aqui chegou mesmo a estar uma história sobre a insignificância. Ainda está. Amanhã. Pessoas, configuremos então esta nossa argumentação de modo a prosseguirmos. Em termos de configuração, pessoas, o que propõem quanto à direção que devemos tomar? Parece-me, atendendo a todos os argumentos até aqui utilizados nesta nossa fluida e ritmada discussão, que o caminho irá ao encontro da memória. Parece-te muito bem. É notório que existem ainda alguns pontos pertinentemente primordiais a discutir. Permitam-me um elogio à eloquência do discurso. Permitimos, certamente. Está feito. Prossigamos. Muito bem. Tal como referi,
É pertinente a dialética sobre a memória. Fala tão bem. Li o livro. Proponho uma configuração por tópicos, pois tornar-se-á mais profícuo para a elaboração do discurso. Põe bastante bem. Com a vossa permissão, dividiria este tema em dois conceitos que, a meu ver, são distintos, ainda que possam ser confundidos. A memória e a informação. Bravo. Bravo. Entendo a sua questão. Nesse sentido, começaríamos por qual dos conceitos? Qual vos parece mais complexo? É complexo, informação é complexa, não é fácil. Debilmente falando, a informação corresponde à exatidão de uma memória. Estás a ver, é complexo, é difícil, não é fácil. É Concomitantemente, ela é acessível e não falaciosa. Parcialmente parece-me permeável. Em que sentido? Na permeabilidade do violável, ela pode mesmo assim ser corrompida. Absolutamente. De modo algum. Pode, mas não deixa de ser matéria papável. Pessoas, para facilitar a compreensão deste discurso inócuo, proponho a visualização de uma projeção vídeo. É projetada uma gravação vídeo. Tal como podemos observar, esta gravação é concreta, tal como já referimos. Excepcional. Prevê-se a existência de conteúdo audiovisual. Corresponde a uma captação do real e não ao real. Contudo, foquemo-nos apenas na captação e deixemos a discussão da realidade para mais tarde. Realmente. Para nem entenda. Ela é concreta e poderá ser visualizada um número infinito de vezes. E o que é um número infinito? Ela permanecerá intacta a cada visualização. Hemorragialmente, ela poderá ser corrompida. É projetada uma gravação vídeo corrompida. Tal como podemos observar, a gravação foi corrompida. Porém, ela permanece concreta da forma que foi gravada. Um discurso coerente, sintático, esplêndido, magnificamente inoportuno. Seguindo essa frenética argumentação, o que dizer de uma fenda num edifício devoluto? Bom, aparentemente podemos dizer tanto quanto queiramos. Não obstante, poderemos também intuir que essa mesma fenda é da ordem da informação. De forma galopante, essa fenda não retrata o mesmo tipo de informação aqui estabelecido pela sua pessoa. Muito bem observado. Mas por que diz que essa mesma fenda é da ordem da informação e não da memória? Ai, que coloquialidade. Reclamando graciosamente a minha posição, informo que uma fenda num edifício devoluto é da ordem da informação e não da memória. Olha lá, hemorragialmente é uma palavra, não? Por sua vez, a melopeia de uma fenda, aliás, desmesuradamente concluo que a memória se distingue pelo seu abstrato. Muito bem desmesurado, sim senhor. Efetivamente, conquanto a existência de uma fenda possa ser concreta, a confirmação da mesma já é do domínio da percepção. Perceptivelmente, a memória da subjecção angular retira-se alongadamente. Galvanizadamente, entendo mais ou menos que é B, que tal acontece por ipsis verbis da subjetividade, do subjugado, do substantivo comum da Por sua vez, a melopeia de uma fenda não conclui que ela é em si uma fenda. Desse modo, tudo é subjetivo. Não, propriamente. A subjetividade do substantivo e do conceito alumia a ideia da fenda no campo retórico. Realço que o paliativo retrato é meramente concreto na amplitude. Somente quando observamos o lado interno da fenda. Muito bem observado. Mas subentenda-se que algo existe quando existe. Mas o mesmo acontece de forma contrária. Morosamente apressa-se na contradição de concluir. Então, nesse caso, aparentemente, uma memória nunca poderá rever-se nela própria. Poderá, na medida que se revê. Exatamente. Portanto, tudo se resume a este conclave da ordem do ser. À primeira vista, diria que talvez. À segunda vista, diria que já vi. Ai, que bem que vi. Subjacente a todo este pensamento está o rio. Aglutinadamente, o rio é subjacente a uma realidade popular. E nessa copa, existiria vida? É uma questão de perspectiva.
provavelmente saber-se-ia se algo seria concreto ou não. Eles estão a dispersar um bocadinho. De que modo a permeabilidade da memória permite a fenda? Uma fenda é em si uma fenda. Uma fenda não pretende ser mais do que uma fenda. Uma fenda rejubila-se por ser uma fenda. Portanto, É uma É fenda. uma fenda, exatamente. mas se a fenda pretendesse ser mais do que uma fenda, Seria uma fenda tenciosa. Opa! Paralelamente, não viveria como uma fenda. Isso não é coisa que... Oh! portanto, É uma fenda. Não é uma não fenda. é uma fenda, não seria uma fenda. Já se concluíram coisas melhores? Já! Absolutamente. Já se concluíram coisas melhores. Concluiremos sempre coisas melhores. Não há conclusão possível. Somos da ordem do presente e ele não ensina a conclusão. É uma fissura onde veremos sempre negro. O futuro não tem luz. A luz que nos atravessa vem do passado. É ele que nos permite olhar o presente. É a nossa memória que nos permite habitar um tempo ao qual nunca pertencemos. A memória é falaciosa, abstrata. Somos a memória desse conjunto de possibilidades de que fomos, que somos, que nunca seremos. Nunca nos refrescamos na mesma água duas vezes. Não sou eu que o digo, é o coiso. O coiso. Ele dir-nos-á sempre tudo. O que ele nos disse pertence-nos, memorizamos. A identidade é a memória. A nossa suposta criação do indivíduo é, na verdade, uma identificação com o outro. Não precisamos do outro para existir. Existimos na plenitude da natureza e ela existe por si mesma, em si mesma. Não precisa de nós. Ela tem a sua própria justiça, nenhuma, alguma. Não há nada para além de nós que possa confirmar a nossa existência. Uma pedra confirma a sua própria existência. Uma fenda no edifício de voluto é parte da memória desse mesmo edifício. Ou será informação? Qual a diferença entre memória e informação? Não saberei responder. Não há respostas. Há aproximações. Aproximar-nos-emos sempre de qualquer coisa intocável, inefável, que nos escapará por entre as lâminas do saber. O presente é agora passado e o passado não existe. A linha temporal é difusa, relativa, não aqui, mas noutro lugar que imaginamos com o qual sonhamos. Um lugar crónico, um buraco negro. Não é preciso pensar para existirmos. Basta existir. Tudo está acima de nós. Não definimos nada, não há definições. A única exatidão da vida é uma equação certa. Por isso, a beleza da memória está na sua falibilidade. De que nos servirá um mundo concreto que nos seja possível sabermos com precisão o passado registado, gravado, sem abstrações, que não nos permitirá sonhar. Esse passado estará sempre presente, sempre disponível para consulta. Se apagássemos as nossas memórias, o que seria da nossa identidade, da nossa personalidade? Seríamos para além de existirmos. Submetamos-nos à insignificância do não saber. Não queremos respostas, não queremos nada. O vazio da void, como dizia o coiso. O vazio será sempre lugar de imaginação, da memória, da sabedoria inócua. Inócuo. Quero ser inócuo. Eu não sou inócuo. Nada disto é inócuo. E se apagássemos as nossas memórias? De que modo nos afetará? Dependerá de vocês. E como saberemos se é seguro? Não é seguro, teremos de testar. Nunca a testaste. Seremos as tuas cobaias. É um modo de ver as coisas, sim. É o único modo de as Eu ver. não preciso de haver
devia testar. A máquina existe e tem o seu propósito, mas eu não preciso de a ver funcionar. Ah, espera. Então podemos não a usar? Claro. Ok. Isto não é uma imposição tua. Não, eu simplesmente a concebi e agora cabe-vos decidir se a usam ou não. Não, vá lá. E se não a usarmos? Não a usam. Isto não é consequencial. De certo modo aí não sabemos quais serão as consequências. Certo? Mas não há uma obrigatoriedade, por isso, se não usarem a máquina, as consequências não existem. Mas se a usarmos, não saberemos o que acontecerá. Eu acho piada a isso. Claro que acho. Bom, eu preciso entender o que é que poderá acontecer se eu usar. Nunca saberemos. Podemos tentar compreender o que implicaria a sua utilização, mas nós nunca saberemos na totalidade. Ok, mas tipo, o parcial continua a parecer-me melhor do que o nada. Sim, eu sou da mesma opinião. Deixar-me-ia muito mais segura a tentar perceber o que aconteceria se a usássemos. Bom, quanto a mim, que não a pretendo utilizar, tanto me faz. Vais mesmo tomar essa posição. Vou. Mas de que é que tens medo? Não é uma questão de ter medo. Eu não tenho interesse em apagar as minhas memórias. Tem de haver uma razão. Porquê? Porque há uma razão para tudo. Pronto, a minha é não ter interesse. Isso não é razão plausível. Opa! Mas és tu que sabes se é uma razão plausível ou não? Não, mas é claro que não poderá ser apenas isso, tem de haver substância, sabes? Não, mas qual substância? Qual razão? Eu gosto das minhas memórias e não quero apagá-las. Isso para mim parece uma razão suficiente. Nem tudo tem de ter substância. Calma, eu compreendo. Não quero. Mas repara, não tens sequer curiosidade em saber o que aconteceria. Não, não tenho. Ficarei bem se não souber. Preferes a ignorância? Sim, prefiro. Eu não entendo a vossa necessidade... Obrigado, querido. A necessidade em tentar compreender tudo, mas já que isto vos deixa mais tranquilas, eu interrogo-vos se, quando se fala de memória, vocês pensam em imagens do vosso passado ou também equacionam uma possibilidade de memória corporal. Bom, não querendo falar por todas as pessoas, mas falando. Parece-me que há dois conceitos distintos que devem ser separados para não serem confundidos. Quando tu me falas de memória, pelo menos a mim, remete-me para a imagética do passado. Então, nesse caso, se utilizássemos a máquina, ela apenas te apagaria essas memórias. E não nos lembraríamos de nada que tivesse acontecido. Então, nesse caso, o que é que seríamos? Apenas um coro. Sim, mas continuaríamos a mexer-nos e a falar e a fazer tudo aquilo que me parece pertencer à memória corporal. Está bem, mas isso é que te refere são informações que o teu corpo tem, não é? Portanto, em princípio, não se perderá. E se, ao falarmos em informação e não fazendo a distinção proposta, nos referíssemos a toda a informação? É que nesse caso entraríamos numa espécie de estado primário, não é? Achas que ela nos apagará toda a informação? Eu não sei, não faço ideia. Eu apenas sei que ela vos irá apagar as memórias. E tal como vos disse, não sei quais as consequências que ela vos trará, nem que tipo de memórias vos irá apagar. Sim, mas se conseguíssemos perceber as consequências de apagar os diferentes tipos de memória, teríamos pelo menos consciência do que poderá acontecer. Olha, na pior das hipóteses, apaga tudo. Então, pera lá, para ver se nos entendemos numa configuração por tópicos. Então, sabemos minimamente o seguinte: se ao utilizarmos a máquina ela nos apagar a memória, chamemos-lhe imagética, não é? Memória imagética. Perdemos a nossa personalidade e a nossa identidade, certo? Pois elas são a reunião das memórias dos espaços que habitamos desde que nascemos até ao presente dia, certo? Oui. Ok, mas se pelo contrário ela nos apagar a memória corporal, não é? Voltamos a um estado primário, embora continuemos a recordar. É isto? De forma muito resumida, que estamos a ficar sem tempo. Tal como disse, é difícil misturar estes dois conceitos. Mas, se apagássemos a memória corporal e ainda assim continuássemos a recordar o passado, ela seria mesmo apagada? Ok, é assim, só aqui uma coisa. Se alguém diz a palavra memória mais uma vez, eu passo-me. Portanto, acham que já temos alguém que se voluntarie? Não me parece. Alguma sugestão? Eu? Não, eu não me meto nisso. Ok, então vamos fazer assim, Miguel. Quem é que das pessoas que aqui estão é a mais infeliz?
Algum motivo em específico? Olhando para ti no geral. Acham mesmo que eu sou a mais infeliz? Eu acho que sim. Eu não me sinto infeliz. Claro que não. Eu também não me sinto. Eu não tenho motivos para apagar a memória. Sim, mas repara, também não tens motivos para não o fazer. Não há infelicidade nas minhas memórias! Mas são felizes. Não. Então, coloca-se numa posição neutra. Pá, mas tipo, não quer dizer que eu queira apagar a memória, nem que me sinta infeliz, nem que a minha Mas vida... sentes-te. Não sinto. És feliz. Essa merda de pergunta. A minha vida não é miserável e mesmo que fosse, não quer dizer que eu queira apagar as memórias. Tu achas mesmo que a tua vida não é miserável? Acho! Pronto, então não queres usar a máquina. Não sei. Ah, então há uma possibilidade de usares a máquina. Sim, mas não é por achar que sou feliz ou infeliz ou que a minha vida é miserável ou que não é. Eu tenho realmente pouca paciência para estas merdas. Já estamos aqui há quase 1 hora. Eu não percebi nada do que vocês disseram. Eu não sei o que é que estamos a fazer. Portanto, bora só, tipo... Estás, portanto, a voluntariar. Não! Isto não significa que me voluntarie. Significa só que estou a ficar sem paciência. Ok. Eu continuo a achar que as coisas precisam de ser faladas, na tentativa de compreendermos os diferentes lados, para, se possível, chegarmos a um consenso. Nós ainda não chegámos a um consenso. Não sinto que tínhamos chegado. Então o que é que falta? Talvez coragem. Repara, toda esta nossa discussão é um reflexo da nossa falta de coragem, não é? Nós estamos constantemente a questionar-nos acerca das possibilidades de futuro, ou seja, quais as consequências que cada ação trará. Amigos, nós assim não saímos da cepa torta. Eu dispenso a coragem. Eu também. E parece-me um estado geral. Somos inertes. Estamos parados nesta temporalidade linear e é ela que nos move. A máquina existe, mas não há nada que nos leve até ela. Falta-nos a força. Sim, mas também nos falta o sentido, o propósito. Isso é em si uma força. Eu não quero ter forças, não quero ser forte. Nós não precisamos de forças para isto. Aliás, apagar a memória pressupõe exatamente o contrário, porque é quase um ato de desistência. Mas eu ainda não desisti. Mas já não tens forças. Mas uma coisa não anula a outra. É claro que anula. Deixar de ter forças implica uma distância. Eu posso ter a força ou o ímpeto para qualquer coisa, mas isso não significa que tenha desistido. Então o que é que te move? Sei lá, tentar ver o que é que pode acontecer. Não precisa de me implicar nisto. Mas ao ficares a ver, estás a implicar. Que raio de lógica. Tem tanta responsabilidade a pessoa que faz como é que observa. Então nesse caso nós temos responsabilidade na criação da máquina. Não. Isso não. Não. Seguido o teu raciocínio, sim. Vocês não estão a perceber nada do que é que eu estou a dizer. Eu não estou a perceber nada. Já sei. Bom, repara. Nós só sabemos agora da existência da máquina. Nós não sabíamos nem assistimos à sua construção. Portanto, nós não temos responsabilidade nenhuma sobre isso. Então eu não tenho qualquer responsabilidade com o que acontecer. Tens! Olha, porquê que não vais tu? Eu não disse que não ia utilizar. Eu só quero saber o que acontece. Então vamos a isso. Ok, primeiro quero saber como funciona. Já percebemos que isso não será possível. Tem de ser. Mas porquê que tem de ser? Bom. Tu e tu desistem, não é isso? Sim. Estão fora. Andar. Sim. Portanto, restam vocês. Ai, o pai é tão perspicaz. Ok, é assim. Ok, é assim. Será? Ok, é assim. Como é que é? É assim. Talvez. Talvez. Ok, é assim. Talvez eu seja a pessoa mais infeliz daqui. Talvez a minha vida seja miserável. Mas isso não quer dizer que eu queira suprimir tudo isso que me compõe. É verdade que eu nem sempre estive no lugar certo, mas ele faz parte de mim. Eu sou a construção de todos estes lugares errados. Esta máquina parece-me um mecanismo de arrependimento ou de absolvição e eu não acredito no arrependimento. Não me serviria de nada construir-me de novo. Até porque isso dá-me imenso trabalho.
Desculpa lá. Eu não acho que esta máquina sirva a esse propósito. Isto para mim é só divertido. Poderia ser isto ou um outro jogo qualquer. Então porquê é que não usas tu? Eu acho que estragaria um bocado a dinâmica. Qual? Esta que criar? Qual seria o propósito de ser eu utilizá-la? Tu próprio disseste que não há propósito. Certo, mas ainda assim parece-me lógico ter de haver uma justificação para querer apagar as minhas memórias, não é? Não me parece necessário. Claro que é. Porquê? As ações. As ações devem ser justificadas. Então eu não entendo. Não há propósito, não há motivo, não há razão para estarmos aqui todos juntos nesta temporalidade linear, não é? Tu compreendes isto? Eu concordo absolutamente contigo. Maravilha. Então as ações podem ser aleatórias. Podem, mas não esta. Ela requer uma sensibilidade, uma reflexão. Isto é uma questão delicada. Ah, claro que é, mas nós já refletimos tudo o que tínhamos a refletir acerca da máquina. Eu sei, mas eu não me arrependo de nada, nem quero ser absolvido de coisa alguma. Por isso eu quero pensar. Espera. Esta máquina não serve a esse propósito. Isto nada disto faz sentido. Não era suposto ser eu utilizar a máquina. Ah, querias que fôssemos as tuas Não, cobaias. eu simplesmente queria ver o que aconteceria se utilizássemos a máquina. E se for eu utilizá-la, eu não poderei chegar a nenhuma conclusão. Entendem isso? Eu acho que tenho uma solução. Nós estamos aqui e ficamos a ver tudo. Olha, colocamos uma câmara, de modo a gravar o que acontecer e desse modo vais poder ver concretamente o sucedido. E depois? O que é que será de mim? Serás matéria viva? Somente. Tu já foste somente matéria viva quando nasceste. És somente matéria viva agora. Qual é? Portanto, farei um reset, é isso. Provavelmente. Voltarei ao estado primário. Sim. Repara, ficará tudo registado. Depois vê-lo lá. Vocês apenas poderão registar o processo. Eu não saberei o que existiu antes disto. Nós saberemos. Não saberão. Vocês apenas irão saber o que a vossa memória vos permitir. Eu irei querer saber exatamente quem fui. Porquê? Tu nunca saberás exatamente quem foste, por isso não é relevante. Repara, nós explicar-te-emos tudo o que aconteceu. E se eu não me reconhecer? Eu não entendo a razão de todas estas questões. De que é que te serve ter a exatidão da memória? Eu quero ter acesso a isso. Não digas parvoíces. Nós já percebemos que a memória não é exata. Tu nunca terás acesso à exatidão da memória. Tu tens, no máximo, acesso a frames que te permitem recordar e mesmo esses podem ser falsos. Sim, nenhuma fotografia é real. Repara, um quadro é um quadro. Ponto. Logo, como é que é? Não há exatidão da memória. Ora bem. Calma. Pensa nas possibilidades que isto te trará. Poderás ser tudo aquilo que sempre imaginaste. Aristóteles, um bom autor, um bom encenador. Já pensei nisso tudo. E eu serei algo novo. Eu não me irei lembrar do que é que queria ser. Eu não terei vontades sequer. Eu não serei nada. Vamos fazer isto ou não? Não, eu não disse que concordava com isto. Desculpa lá, mas a máquina existe, acho eu, e eu não vou embora sem ver o que é que acontece. Sim, mas não podemos jogar ao pedra, papel e tesoura, por exemplo. É pá, sério. Não, eu estou a falar a sério. Utilizemos a aleatoriedade uma última vez. Esta não será a última vez para alguns. Sim, há quem já tenha desistido. Esta não será a última vez para nada. Aceita. Não, esta não será a nossa última vez. Sim, mas as coisas não continuarão a existir da mesma forma. Mas ninguém tomou nenhuma decisão. Mais ou menos, não é? Porquê? Só restamos nós. E então... Então, a máquina terá de ser utilizada? Mas esta pessoa disse que a máquina não tinha de ser utilizada. Já todos nós percebemos que isso não é verdade. Eu já te disse que seria mais fácil se aceitasses. Não, eu não vou aceitar isso. Não desistes. Sim, Quê? porque quero viver. Mas viverás, pode. Eu quero continuar a viver da mesma forma que vivi até agora. Mas isso não tem corrido nada bem. Não interessa! Eu desisto. Tu pensa nas possibilidades que esta ação te trará. Tu poderás ser tudo aquilo que sempre quiseste ser. Um ciclista, um otário,
Um ginasta. Eu já pensei e não me agrada. Além disso, não era suposto ser aquela pessoa. Gráveis todos nós. Vão todos alinhar nisto. Sim. Se alinharmos todos, eu também alinho. É assim? Então não contem comigo. Eu vou ter com aquelas pessoas. Entendo uma coisa. Não vale a pena. Mesmo que eu escolha um outro caminho, ele pode não ser o certo. Portanto, não vale a pena. Eu não me vou lembrar. Aliás, isto pode correr muito mal e voltamos todos ao estado primário. É o risco que se corre. Por que não tomaram esta atitude com aquelas pessoas? Porque sabíamos que não os conseguiríamos persuadir. Calma! Então, eu já sou persuasível. Ainda aqui estás. Aí tens. Por que acharam que me conseguiriam dar a volta? Epá, falta de convicção no geral. Certo. Vês, passa. E qual é o mal de não ser convicto? Tornas-te no alvo fácil. Tu também não te foste embora? Aliás, esta foi a única pessoa que disse que usava a máquina. Eu mantenho-me convicta disso. Eu também não disse que não a ia usar. Não. Tu limitaste-te a dissuadir os outros. Nunca te chegaste à frente. Nunca senti o impulso para o fazer. Qual impulso? Oh, criatura. Eu preciso de um impulso, senão eu não faço nada. Acho que já todos percebemos que isto não vai lá nem com impulso, nem com persuasão, nem com força, nem com coragem. Por isso, se calhar, o melhor que fazíamos, não é? É usarmos todos a máquina ao mesmo tempo, hã? Não podemos mesmo usar o método de escala aleatória. Não! A máquina já tem toda a aleatoriedade que precisamos. Por isso, chega de sugestões e de argumentos. Não me queriam persuadir, então aqui estou eu. Vamos usar a máquina. Bora! Eu continuo a não sentir o impulso. Dolce, 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 Dolce.